Bom dia, muito obrigado de novo pela invitação. Estou muito contente de estar em Brasil com os escuteiros de novo. A minha história com o Brasil é uma história que se inicia há muitos anos com o contato musical. Quando eu era criança, o meu irmão me fazia ouvir a música de Vinícius de Moraes, e de lá eu entrei em contato com a língua portuguesa. Quando eu vou a Portugal, eu lembro o ministro de Educação de Portugal, um bom amigo de João, que dizia: o seu português é bom, mas tem alguma coisa, alguma musicalidade estranha. E desde a primeira vez que eu vim aqui ao Brasil, eu voltei muitas vezes, porque eu estava contando. Eu estive a primeira vez em Rio Grande do Sul, estive em Santa Catarina, estive em Paraná, estive em São Paulo, Rio, Bahia, Goiás, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Amazonas, Distrito Federal, incluso há uns dias em Noronha. E eu amo esse país, é uma coisa um pouco estranha. Então estou muito honorado de ser um associado honorário dos escuteiros do Brasil. Mas essa parte, esse coração, isso é Rio de Janeiro, essa parte de vínculo é uma coisa que cresce com muitas outras experiências. Quando eu estava no Rio, eu passei por a rua Benjamin Constant, eu vi esse edifício que vocês provavelmente conhecem, que é o Templo da Humanidade, e o lema, que é como o lema inicial que vocês têm na bandeira do Brasil, esse ordem e progresso, mas tem a diferença que o texto original era o amor por princípio, o ordem por base e o progresso por fim. E é muito curioso que o amor precisamente foi a parte que desapareceu da bandeira, porque o princípio, esse amor como princípio, tem uma lógica muito importante para o nosso trabalho educativo e também para a visão que temos da sociedade. Essa rua Benjamin Constant, antes de que eu fora a Benjamin Constant mesmo, aqui com um projeto dos escuteiros do Brasil, muito importante, na zona com muita necessidade. E também aprendi muitas das coisas que vocês estão fazendo em todas as partes, em favelas em Rio, com jovens na rua, em situações de violência. Todas estas coisas estão relacionadas com o amor como princípio. E também conversações importantes sobre isso que eu tive em Bahia, com a larga tradição que explica o chamado Capitais da Areia, a contradição de o que acontece com os meninos, que não são exatamente os meninos que encaixam com o que imaginamos que eles têm que ser. Uma conversação que também tive com outro associado honorário do Escuteiro do Brasil, o amigo Luiz Miranda, porque falamos muito dessa coisa curiosa do que é o êxito ou o fracasso e que leva a vida a um posto ou a outro. Mas, para tudo isso, eu estava pensando como posso enfocar a apresentação? Não, eu prefiro como enfocar a apresentação? Poderia falar da parte da tecnologia, o impacto que tem nas pessoas, na autoestima, na ansiedade. Podíamos falar da polarização, mas eu quero falar com vocês desse livro. Quantos de vocês conhecem O Senhor das Moscas, Lord of the Flies? Não muita gente, tá bem. Então, vou explicar o que é isso. Isso é um romance que isso é o que explica a Amazon de O Senhor das Moscas. Um dos romances essenciais da literatura mundial. Sobre a natureza do mal, tem uma linha que separa a civilidade da barbárie.
adaptado 2 vezes para o cinema, traduzido para 35 idiomas. E é visto como uma alegoria, parábola, tratado político, até mesmo uma visão da Apocalipse. Golding, o autor, recebeu, o livro foi publicado em 1954, recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1983, basicamente pelo conhecimento que ele tinha tenido por esse livro. O livro fala de uma situação. Um avião cai na ilha deserta e os únicos superviventes são um grupo de meninos. E eles, que são aparentemente inocentes, são de uma escola boa e tudo, transformam a ilha numa visceral disputa pelo poder. E a sua selvageria, disse a definição, a explicação de Amazon, rasga a fina superfície da civilidade, se deixando levar pela barbárie. Na adaptação no cinema, foi ainda mais extrema. Diz o lema: o mal é inerentemente humana, seja qual for a inocência que a incorre. E assim, no filme dos 63, mas também no filme de 1990, explica como, quando os meninos são deixados sós, o que acontece é crueldade. E a mensagem profundo do livro é: os seres humanos são cruéis, os seres humanos são maus. Então, a gente precisa de algum tipo de controle para isso. Se somos intrinsecamente maus, precisamos de autoridade superior, de alguma coisa que refreie nosso instinto, que é atacar ao outro para imponermos. Mas a nossa experiência não é a mesma. Quando nós outros interatuamos com adolescentes, com meninos, é exatamente o mesmo. É uma suspeita. É isso verdade? Ou não? Eles são bons porque os adultos estão lá. Ou não? E por isso é importante de pensar no poder da narração. O impacto que tem as histórias na maneira como a gente tem de conceber o mundo. Harari, Pato falava dele ontem, tem um livro, Sapiens, onde ele fala basicamente que o fator diferencial dos humanos é a capacidade de criar mitos através da narrativa, de criar mensagens que fazem que a gente acredite e atue de uma maneira determinada por isso, como consequência desses mitos. Todos nós outros aprendemos através dessas narrações, das pessoas que explicam a maneira que nós temos de conceber o mundo, os nossos pais, no grupo escoteiro, na escola, na televisão, nos informativos. Nós outros acreditamos que a realidade é de uma determinada maneira, por isso. Vocês conhecem a fábula do sapo e do escorpião? A fábula é muito simples. É um escorpião que pede à rana: eu quero cruzar o rio, você me pode levar? A rana diz: não, porque se eu te levo, você me vai clavar o veneno e eu vou morrer. Diz: não vou fazer isso, porque senão eu também morreria. Então a rana accede, cruza o rio, o escorpião pica a rana e os dois morrem afogados. Isso é uma história. Essa história fala exatamente do mesmo que fala o livro e o filme. Se acreditamos na fábula de escorpião e da rana, então a educação consistiria em identificar os bons meninos e os maus meninos e manter os últimos afastados. Que é um pouco que acontece com muitas perspectivas de educação, particularmente com todas as perspectivas que são selecionadoras ou excluentes. Mas qual é a natureza das nossas crianças?
não das nossas, as que estão hoje no grupo escoteiro, essas crianças, das pessoas que hoje têm 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12 anos. Qual é a sua natureza? É isso ou é isso? E depende disso, o que devemos fazer com relação à vulnerabilidade? Se não temos capacidade de discernir isso, a vulnerabilidade é basicamente quem tem problemas, soluciona os seus problemas. Uma resposta a isso vem de uma pesquisa muito interessante desse livro, de um historiador holandês que tem por nome Rutger Bregman. O livro em inglês tem o nome Humankind. Humankind tem um doble sentido. Humankind quer dizer, literalmente em inglês, humanidade. Mas também é como a combinação de dois términos em inglês. Human, humano, e kind, amável. E é precisamente isso do que Rutger Bregman fala. Ele faz uma análise multidisciplinária de muitos âmbitos para explicar como todas as evidências existentes mostram que os humanos nômadas, que foram o 95% da existência humana, os humanos existimos por 200.000 anos. É a revolução agrícola, o início do sedentarismo é de 10.000 anos. Então, por 190.000 anos, os humanos basicamente eram comunidades pacíficas e saudáveis. Não existem pinturas rupestres de guerras de pessoas. Todas são colaborativas para casar, para fazer alguma coisa. E explica bem que na evolução, o poder especial dos seres humanos tem sido a capacidade de se comunicar, socializar, aprender uns com os outros e trabalhar juntos. Uma coisa que é um pouco familiar no escotismo, no movimento escoteiro. Os humanos evolucionaram para poder se socializar, para aprender uns dos outros, para criar comunidades. Porque os humanos somos animais muito vulneráveis. E por isso, disse Bregman, as pessoas são naturalmente inclinadas à cooperação e à solidariedade, e predispostas à bondade. Ele fala, livres de pressões externas, os indivíduos tendem a agir com empatia e apoio mútuo. Isso pode se ver, há muitos exemplos no livro, em desastres naturais, em guerras, em pandemias, mas também na vida cotidiana. Vocês dirão, sim, certo, mas existem muitas situações de violência. Existe a guerra, existem abusos, existe o bullying. Eu não vou entrar nisso, você pode ler o livro, porque ele explica a importância do poder, o elemento, algum elemento negativo que eu vou mostrar. Mas a ideia de evolução é muito importante. E ele fala de outra coisa. Fala da verdadeira ilha do Senhor das Moscas. Nos anos 60, na isla de Tonga, um grupo de 6 meninos, devem ter como uns 12 anos, fizeram uma balsa e partiram da sua ilha e se perderam. Eles foram a essa isla, que é uma isla totalmente isolada, e viveram lá por mais de um ano, totalmente sozinhos. O que aconteceu nessa isla? Pouco tempo depois, eles fizeram, uma pessoa fez um documental com os mesmos meninos para reproduzir o que aconteceu. O que aconteceu foi, basicamente, o que vocês podem imaginar que aconteceria com os meninos dos seus grupos se eles tiveram um ano solos. Quando um quebrou uma perna, os outros ajudaram. Criavam sistemas de organização, cuidavam uns de outros. Basicamente, na mentalidade social, a gente acredita mais na ficção do Senhor das Moscas que na realidade das situações como o que aconteceu aqui. Tempo depois, os mesmos meninos, quando cresceram, com a pessoa que 14 meses depois salvou eles.
Isso é outra característica interessante. Temos a tendência de crer as coisas mais surpreendentes. Por isso, o impacto que tem nas notícias é muito grande. As notícias magnificam os elementos negativos. Então, acreditamos que tudo é negativo. De que falávamos ontem? É muito difícil que o trabalho que nós fazemos chegue aos meios de comunicação, porque a bondade não é notícia. Os cliques são criados por catástrofes, por situações tensas. Eu estudei jornalismo, um lema básico era: se um cachorro morde uma pessoa, não é notícia. Se uma pessoa morde um cachorro, é notícia. E isso tem um impacto muito grande no nosso mundo e na nossa maneira de criar a mentalidade. Outra coisa que Bregman fala ele tem uma frase que é exatamente a mesma que Baden-Powell teria. Ele disse: se você tratar as pessoas como se elas fossem confiáveis, elas serão. E Baden-Powell dizia: se você trata os adolescentes como pessoas confiáveis, com capacidade de ter responsabilidade, eles vão ser confiáveis e vão tomar responsabilidade. É por isso que a Bregman fala que a amizade, o amor, a confiança e a lealdade se tornam reais exatamente porque acreditamos nelas. É isso a função da educação. Isso é uma realidade importante no movimento escoteiro. Precisamente, fala Bregman, se você for a um acampamento de verão, você comporta como Maquiavel, ou como os livros de seja você o seu líder, as pessoas não gostariam. Porque, fala ele, tradicionalmente, nos 195 mil anos de história dos humanos, a arrogância é indesejável. Sabemos que nas coletividades nômadas, os líderes eram os mais empáticos e gentis, coisa que é muito normal. Não queremos estar rodeados de pessoas que criam situações unicamente para o seu benefício. Isso é intuitivo. E isso é exatamente o que passa no acampamento de verão nos nossos grupos. Mas Bregman disse: essa amabilidade também tem um lado sombrio, do qual nasce a violência humana e o comportamento grupal ou tribal. Disse: como queremos fazer parte do grupo? Às vezes, nessa dinâmica do grupo, podemos começar a fazer coisas horríveis em nome da lealdade, da amizade e da camaradagem. Ele fala, por exemplo, nas guerras, um dos elementos fundamentais para os soldados é o sentido de camaradagem com os seus. A força para batalhar contra os outros é o sentido de pertença com os teus. Mas também, no livro explica que há evidências que os soldados, quando estão uns em frente dos outros, a porcentagem de soldados que disparam a matar ao outro é muito baixo, como de 12% a 13%. A imensa maioria não pode disparar a matar ao outro. Como se produzem as mortes? Quando despersonaliza. Quando você tira uma bomba. Quando você tira um drone. Quando você não olha os olhos da pessoa que você tem que matar. Ou quando os soldados estão drogados para poder fazer uma coisa que é contra-intuitiva. E depois, como aconteceu nos Estados Unidos com a guerra de Vietnã, tem gerações de pessoas traumatizadas, porque essa contemplação é uma coisa que é devastadora para os humanos. Laszlo Nagy, que foi o primeiro secretário-geral da OSNU, no seu livro 250 milhões de Scouts, disse: no verão de 1914, milhões de jovens de todos os lados foram para a guerra, acreditando que estavam lutando por uma causa nobre e por um mundo melhor. Cada um deles, em bandos diferentes. Por isso é fundamental compreender que o verdadeiro nascimento do movimento escoteiro é em 1920. 1907 é a gestação do movimento. O nascimento é 1920. Porque o movimento escoteiro
E hoje não se pode explicar sem o impacto da Primeira Guerra Mundial, sem o impacto da lógica de fraternidade mundial. É uma coisa fundamental, é de critério próprio. Por isso, quando no nosso contexto enfatizamos a solidariedade e a cooperação, essa frase de Pedro Paulo, quando pelo amor em vez de pelo temor, isso em muitas qualidades positivas ajuda a construir a sociedade mais justa e compassiva, porque é a contraindicação da fábula da Hannes Cochrane. Na pesquisa que eu fiz no livro World Scouting, uma das coisas na parte histórica que eu vi que foi muito interessante foi precisamente uma mudança que aconteceu no 1920. Baden-Powell, na primeira Jamboree, fez uma imitação dos Jogos Olímpicos, mas rapidamente viu que nos Jogos Olímpicos há um elemento como de competição. Os países querem ganhar ao outro. Ele mudou isso a lógicas que não incentivam rivalidades nacionais, que criam jogos de cooperação, jogos de expressividade, cantos. Por isso, as jamborees agora não tem uma forma onde você marcha dizendo o meu coletivo é o melhor. Você parte no jamboree acreditando que o coletivo é o que tem a força de verdade. E por isso também no movimento escoteiro, as identidades concorrentes desafiam a visão excludente da identidade. Por isso um grupo escoteiro aislado não tem sentido, porque o grupo local precisa do pertencimento global precisamente para atenuar a tentação de identidades excluentes e educar para a cidadania global, que é um elemento fundamental para evitar essa tendência à violência. E Baden-Powell falava disso no seu discurso de finalização do Jamboree Mundial, quando dizia: se for essa a sua vontade, vamos em frente totalmente determinados a desenvolver entre nós e nossos rapazes essa camaradagem por meio do espírito mundial da fraternidade escoteira, para que possamos ajudar a desenvolver a paz e a felicidade no mundo e a boa vontade entre as pessoas. Aqui, olhando aqui alguma fotografia, recentemente, há 15 dias, em Fortaleza, se organizou o Global Education Meeting. Ministros de educação de todo o mundo fizeram uma declaração de Fortaleza, dizendo: vivemos em um mundo de rápida mudança que enfrenta várias crises e desafios. Nosso futuro depende da capacidade das pessoas de aprender, reaprender, adaptar e inovar continuamente para enfrentar esses desafios e promover caminhos para um futuro pacífico, equitativo e sustentável. E fala também o informe: a cooperação eficaz por meio da abordagem de toda a sociedade e de todo o governo é essencial, bem como o envolvimento significativo de jovens educadores é essencial para liberar o potencial transformador da educação. E por isso fala que tem umas áreas fundamentais: clima, meio ambiente, paz, direitos humanos, igualdade de gênero, saúde, nutrição, bem-estar, ciência, inovação, transformação digital, para transformar o mundo através da transformação da educação. O movimento escoteiro é um elemento fundamental dessa transformação da educação. Mas primeiro temos que compreender-nos melhor, para evitar simplesmente reproduzir o que fazemos e tomar agency, tomar capacidade de atuação como movimento. Nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do 2030, há o Target 4.7, que fala até 2030 garantizar que todos os educandos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de cultura de paz, etc. Mas estamos ao final de 2024, 2030 está justo aqui em frente. E por isso a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Cultura e Ciência, que fiz os dois grandes relatórios internacionais sobre educação, o de 72 e o de 96, com duas grandes comissões internacionais, fiz o terceiro muito recentemente.
Em 2019, foi criada a Comissão Internacional sobre os Futuros da Educação, com todas estas pessoas, professores universitários, responsáveis governamentais, responsáveis do mundo da sociedade civil. E eles estiveram trabalhando para pensar 30 anos de vista, até 2050, o que vai acontecer no mundo, por que a educação, o que tem que fazer a educação para o futuro. No meio, aconteceu a pandemia, o 2020, ano depois, com um impacto muito grande, com muitas coisas. E o resultado de tudo isso foi esse informe, Reimaginar Nossos Futuros Juntos. Um informe que vocês podem facilmente encontrar na internet em PDF. E é um informe que foi publicado há 2 anos, ao final de 2021, mas que ainda está sendo inicialmente implementado. Dentro de 15 dias, João, como Wasum, eu como Catesco, vamos a participar neste encontro, que é o primeiro encontro do Fórum Futures of Education, organizado pela Unesco, para desenvolver o que o relatório fala. Que é um relatório que tem alguma similaridade com o lema do Congresso, porque precisamente o que estamos fazendo, reimaginando a educação, é reimaginando os futuros possíveis. Exatamente isso, esse é o ponto. E o que disse o documento? Os sistemas educacionais incutiam de forma errônea a crença de que as prerrogativas e os confortos de curto prazo são mais importantes do que a sustentabilidade de longo prazo. Confortos de curto prazo, sustentabilidade de longo prazo. Eles, os sistemas educacionais, enfatizaram valores de sucesso individual, competição nacional e desenvolvimento econômico em detrimento da solidariedade, da compreensão de nossas interdependências e do cuidado uns com outros e com o planeta. Estava falando ontem com os amigos da Amazônia. Eu fui lá em 2017 e eles me falavam: o que você veia no rio já não existe mais. Uma parte muito importante do rio está seco. Os animais estão morrendo. Isso vai ter uma importância na biodiversidade, mas também na floresta. E na floresta amazônica é o pulmão do mundo, mas principalmente o pulmão é o equilibrador da temperatura em Brasil. A primeira palestra que eu fiz dos escriteiros do Brasil foi a Rio Grande do Sul. E quando eu vi o que aconteceu no Rio Grande do Sul com as inundações, eu estava roto. Foi muito impressionante. As duas coisas estão totalmente relacionadas. É exatamente do que fala o relatório. Essa lógica de curto prazo. E por isso fala, a pedagogia precisa ser transformada basada nos princípios de cooperação e solidariedade, substituindo antigos modos de exclusão e competição individualista. Diz: a pedagogia deve promover a empatia e a compaixão, e deve construir as capacidades dos indivíduos para trabalharem juntos, para transformar a si mesmos e ao mundo. Mas o relatório da Unesco foi um pouco paralelo no outro trabalho. Um trabalho que Wasum iniciou mais ou menos no 2017, que foi a atualização desse documento. Wasum criou um documento ao final dos anos 90, que se chamava As Características Essenciais do Escotismo. Foi um documento de trabalho para uma conferência mundial, foi uma interpretação dos princípios, do método, do que dizia a Constituição. E o equipe de métodos da Wasum decidiu atualizar esse documento e pediu a um grupo de pessoas de fazer esse trabalho. Era um grupo intergeneracional, interregional e intergênero. Esse grupo estuvo trabalhando precisamente para chegar ao documento que vocês também podem descarregar na internet, que diz: a visão do escotismo sobre respeito mútuo e abertura
seu otimismo em relação ao futuro e sua confiança nos jovens, bem como a crença de que os jovens e adultos podem aprender uns com outros, também estão incluídos nessa abordagem educacional transformadora e orientada para a ação. Que está muito relacionado com o que disse o relatório da Unesco. É necessário um novo contrato social para a educação, que possa reparar as injustiças enquanto transforma o futuro. Deve se fundamentar nos direitos humanos e se basar em princípios de não discriminação, justiça social, respeito à vida, dignidade humana e diversidade cultural, e que deve abranger uma ética de cuidado, reciprocidade e solidariedade. É uma forma, as características essenciais do escotismo fala exatamente do mesmo. O escotismo se baseia nos ideais de igual dignidade de todos os seres humanos, no valor intrínseco e único de cada criança, adolescente e jovem, bem como no potencial que tem para dar novas respostas aos desafios de conviver em harmonia com seus companheiros humanos e com a natureza. E o relatório da Unesco disse: reimaginar juntos o futuro exige pedagogias de cooperação e solidariedade, basadas em princípios compartilhados de não discriminação, respeito à diversidade e justiça reparadora, além de concebidas a partir de uma ética do cuidado e da reciprocidade. E por isso, disse, devemos criar oportunidades para que as pessoas aprendam umas com outras e se valorizem em todas as linhas de diferença. E a mesma linha, com esses princípios compartilhados, o documento das características essenciais do escotismo disse: o escotismo vincula aos seus 3 princípios a crença de que a felicidade individual e seu significado provém do compromisso com a dignidade humana, basada no amor e como serviço, que melhora a sociedade por meio do convívio harmônico com os demais e com a natureza. E quando fala a parte do amor como princípio, é muito importante lembrar essa clarificação que Bell Hooks faz a Paulo Freire. Ela disse, além de valorizar o respeito e o diálogo entre educador e educando, muito importante, é preciso, disse ela, dar um passo além, integrando o amor como elemento essencial na relação pedagógica, permitindo que o aprendizado aconteça de forma autêntica e transformadora e possa ser uma prática de cura e empoderamento. Quando falamos do amor como princípio, porque esqueceu a bandeira, estamos falando que cada pessoa importa. Isso é exatamente a lógica do amor. O amor como princípio é cada pessoa importa. E isso acontece também no modelo da pedagogia da cooperação no movimento escoteiro, nos elementos do método. Você tem o desenvolvimento individual e comunitário totalmente imbricado. A progressão personal e o aprendizado pela prática, além do envolvimento comunitário e o sistema de equipes que promove a tomada de decisão cooperativa. Tudo isso está implicado. São experiências de aprendizagem transformadoras com os jovens no centro e adultos ajudando-os na sua jornada de aprendizado por meio do diálogo de cooperação. O que falávamos ontem? Essa lógica horizontal, não vertical. Por isso, o protagonismo dos jovens não pode ser uma graça dos adultos. É parte constituinte da nossa aproximação metodológica. Um elemento fundamental para esse processo de desenvolvimento. É por isso também que congressos como este são tão importantes. Porque os nossos meios tradicionais devem ser readaptados a cada tempo para que sigam sendo válidos para alcançar nossa finalidade educativa. Porque o mundo muda. Os jovens são diferentes cada 5 anos. E precisamos readaptar. Os uniformes são meios, a disciplina é meio, as canções que utilizamos são meios, todos os elementos cerimoniais são meios, que têm que ser revisados para saber se são ainda úteis para chegar à finalidade que nós outros teremos, que é o empoderamento dos jovens
nas diversas gerações. Esse é um elemento fundamental. E por isso também, como ontem falava João, o documento fala da abertura. Ele disse, o escotismo basa na visão optimista que cada jovem pode ser empoderado com valores positivos e competências para a vida. Cada jovem, sem diferença, de modo a protagonizar um projeto de vida pleno e contribuir positivamente com a sociedade. É por isso que o movimento escoteiro deve estar aberto a todos os jovens, derrubando os muros invisíveis de qualquer condição. Não é por uma coisa, por uma ideia de graça de que nós estamos neste momento generosos. É por um elemento de princípio, de concepção. Não discriminamos, não unicamente porque não acreditamos na discriminação, mas porque acreditamos que o nosso trabalho educativo pode transformar toda a pessoa. É por isso, precisamente, que nossa atividade educativa não tem que ser excluente. E isso está fortemente relacionado com a vulnerabilidade humana, que é a principal característica dos humanos. A vulnerabilidade. Quando eu estava participando nesse movimento em Catalunha, que se chamou Escola Nova 21, precisamente, que era como Escola Nova, o movimento Escola Nova do século 21. Uma das coisas que eu aprendi é que na história do movimento escoteiro, também em Catalunha, mas em muitos postos, a transformação da educação formal foi feita por muitas pessoas que estiveram também involucradas no desenvolvimento do escotismo, ao início do século. Não é estranho, porque a importância é a mirada sobre os meninos, as crianças. E essa mirada é uma mirada que acontece similarmente no mundo formal e no mundo não formal. Por isso, o documento das características sociais do escotismo fala precisamente de como compreender que os nossos aliados são precisamente as escolas que estão fazendo educação ativa, educação transformadora. Estamos falando dos mesmos meninos, da mesma predisposição. Não? E aqui, isso é uma escola que trabalha por projetos na escola catalana, que eu visitei, eu vi esse mural, muito interessante. No meio do mural há esse signo. É um signo de um escultor catalão, que se chama Jaume Plensa. E os meninos da primária, de 6 a 11 anos, foram no museu a ver essa exposição, e viram esse signo de interrogação, e depois fizeram um projeto das perguntas. Eles se perguntaram, mas perguntas profundas, perguntas que nós adultos esquecemos que nós fizemos quando nós éramos crianças. Justo depois da pandemia, eu escrevi um livro em catalão que falava precisamente dessa parte de vulnerabilidade. Uma editora, como eu fui muito conhecido em Catalunha pelo processo de transformação educativa, me disse: você não fala muito de uma coisa que em alguma palestra falou, que é da sua experiência do fracasso educativo, da sua experiência de dificuldade na escola. Eu disse, mas para mim é muito difícil, porque falar de vulnerabilidade é como abrir uma caixa muito perigosa. A gente quer cobrir. E eu, no livro, comecei a desenvolver precisamente o que aconteceu nessa caixa. Foi uma experiência muito profunda. Mas uma das coisas que inspirou o livro foi precisamente esse mural. Eu vou compartilhar com você algumas das coisas que esses meninos de 6, 7, 8, 9, 10 anos escreveram. O que era quando eu não existia? Por que havia escolhido a mim? Porque nasci eu e não outra pessoa. Se eu não tivesse nascido da barriga da minha mãe, onde eu estaria? Porque sou um menino e não uma menina. Por que nasci nesta família e não em outra? Porque meus pais me amam. Se eu não fosse eu, quem seria?
se eu não tivesse nascido, quem teria me substituído? Estamos aqui por algum motivo. Se eu estivesse sozinho no mundo, o que eu faria? Como me sentiria? Por que tenho medo do que os outros pensam de mim? Por que muitas pessoas ficam bravas comigo? Porque há coisas que quero fazer, mas não tenho coragem. Como posso ter tantas emoções em um corpo tão pequeno? Porque sou humano. Quanto tempo vou viver? Quando eu morrer, quais membros da família ficarão vivos? O que acontecerá quando eu morrer? Vou ter outra vida? Todos esses elementos que existem nas crianças são elementos que estão vinculados com essa lógica do amor como princípio. O amor tem que ser o princípio do trabalho educativo do movimento escoteiro, porque é o fundamento da vulnerabilidade humana. Esquecemos disso, mas é fundamentalmente o que a gente é. E um elemento mais importante, precisamente essa vulnerabilidade, essa consciência da nossa temporalidade, esse elemento da consciência da morte, que é uma característica muito particular dos humanos. É o que dá mais importância ao que vocês veem na foto. A importância da vida. Porque o movimento escoteiro é fundamentalmente uma celebração da vida. Vocês têm que lembrar o seu primeiro acampamento de verão. Vocês têm que lembrar a emoção, o entusiasmo, como a vida se movia, como se transformava a sua relação com os outros, a amistade, a natureza, o descobrimento. Lembrava ontem, quando a gente ia para o Centro de Natal, ouvia essa canção que estava assim como viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita, é bonita. Muito bom.